Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a morte. A gente morre. A expressão pensamentos mortais que nomeia esse vídeo de agora pode designar tanto a ideia de pensamentos que matam, que levam à morte, como o suicídio. O suicídio que é tratado por Albert Camus, ele vai dizer que essa é a única questão filosófica relevante. Nós devemos ou não suicidar. Por quê? Porque a vida é um grande absurdo, não tem sentido algum. A gente fica inventando os sentidos como se fossem muletas para aguentar sobreviver. Ele vai dizer, inclusive, que uma vida sem sentido é muito melhor de ser vivida do que esses sentidos que ficam tentando nos inculcar as religiões, a própria filosofia e até a ciência, né? Então, os pensamentos que matam, que levam ao suicídio, como os pensamentos sobre a morte também, a reflexão sobre a morte, que vai ser um tema muito abordado pelos filósofos existencialistas. Um significado ainda mais sutil subentende que são pensamentos que provêm de um ser mortal. Nós, seres humanos, somos seres mortais. Todo ser humano é mortal. Sócrates é um ser humano, eu também sou um ser humano. Logo, eu e Sócrates somos mortais. É o raciocínio dedutivo, que é um clássico aí da filosofia aristotélica, mas que já demonstra essa concepção de que nós somos mortais, de que nós morremos, de que nós somos seres finitos, limitados pelo tempo, somos seres temporais, somos um ser para a morte, como dizia o Heidegger, ou seja, temos sempre diante de nós a morte. Isso provoca em nós a angústia de perceber que diante da morte você viveu uma vida onde você não foi você, não viveu uma existência autêntica, mas uma existência inautêntica, onde o outro é quem determinou aquilo que você deveria ser e não você foi si mesmo. Você acabou se tornando os projetos que os outros fizeram para você, seja os pais, seja os professores, seja o patrão, seja o parceiro sexual, a companhia, o esposo, a esposa, o namorado, a namorada. Então, os pensamentos que provêm desse ser que é mortal, que somos todos nós, seres humanos. Quer dizer, tenta-se pensar a morte desde a perspectiva de alguém que assume a sua finitude, um ser temporal, limitado pelo tempo, um ser para a morte que tem sempre diante de si a possibilidade do fim da sua própria existência, ou diante de si o nada, como vai dizer o Sartre, né? A gente nasce como nada e serão as nossas escolhas que nos definirão, mas nós temos diante de nós sempre a possibilidade de mais uma vez encontrar um nada com a nossa morte, porque não existe uma vida após a morte para o existencialista Sartre, que era um ateu, né? Então a morte evoca o fim, mas não precisa ser vista como inimiga do amor ou da vida. Tudo depende de como se morre, ou melhor, de como se compreende a morte. A gente morre, disse, a gente costuma compreender a morte de maneira impessoal, como se não fosse com a gente, porque a gente experimenta a morte nos outros. Quando a gente experimentar a morte nós mesmos, nós daqui já não mais estaremos para poder relatar como foi essa experiência. Então é quando alguém próximo a gente morre que a gente tem uma experiência da morte, por isso ela é impessoal e a gente fala que a gente morre, mas de forma muito genérica, sem saber o que é isso, porque nenhum vivo nunca experimentou a morte. Então esse agente indeterminado foi descrito pelo filósofo alemão Martin Heidegger como um todo mundo, que ao mesmo tempo é um ninguém, porque ninguém vivo experimentou a morte e pode dizer o que ela é. O ser humano costuma transferir para a gente, em alemão é o das Mann, suas responsabilidades e preocupações. É o que Sartre chamava de má fé, quando você transfere para o outro, projeta no outro a responsabilidade pelas suas próprias escolhas, pelas suas próprias preocupações, e é aí que ele vai dizer que o inferno é o outro, porque ao mesmo tempo que ele limita a minha liberdade, querendo projetar-se sobre mim, ele é alguém sobre quem recai a minha responsabilidade. Eu faço as minhas escolhas, de alguma maneira as minhas escolhas afetam terceiros. Mas Sartre também dizia que você é aquilo que você faz do que os outros fizeram com você. E se você não suporta ficar sozinho,
É porque quando você está sozinho, você está em péssima companhia, na companhia de si mesmo. E o inferno é o outro, porque ele nos limita, e é porque é alguém que nós afetamos e alguém que a gente tem que assumir as consequências e a responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, o ser humano costuma transferir, né, para terceiros, já que tem a tendência de preferir assumir o que é leve e fazer o que é leve, nunca assumir as responsabilidades e as consequências das suas escolhas e das suas ações. Isso está em Ser e Tempo, onde ele analisa a temporalidade doente da existência humana. O ser humano é temporal, é finito, é um ser para a morte, tem sempre diante de si a morte, e diante da morte nasce a angústia por a gente perceber que a gente não se tornou quem a gente é, mas nos tornamos projetos alheios, vivemos uma existência inautêntica, vivendo conforme os outros projetaram para nós. Então, na vida pública e cotidiana, as pessoas são encorajadas a manter uma atitude de indiferença em relação à sua própria morte e à morte dos outros. Além disso, reina também a estratégia do consolo, isto é, a tentativa constante de tranquilizar os outros e a si próprio acerca da morte, como se existisse algo além dela, ou como se existisse um sentido para ela. A coragem é supervalorizada como antídoto eficaz contra o temor e a angústia. A angústia que é esse sentimento que nasce diante da nossa finitude. E também o Sartre vai dizer que é um sentimento que nasce da nossa liberdade, quando a gente se percebe livre e tem que fazer escolhas. Mas sabemos também que teremos a responsabilidade por essas escolhas. E essa responsabilidade faz ou gera em nós angústia. O que eu dizia que essa angústia nasce dessas possibilidades e depois da escolha feita surge a inquietação, porque você percebe que a escolha que você fez não era a que você queria ou não te satisfez como você imaginava. E aí então você experimenta no primeiro momento a inquietação e depois o desespero por ter consciência de que aquela escolha não foi a melhor. E todo mundo que está diante de uma escolha experimenta tanto a angústia e depois da escolha feita experimenta a inquietação e o desespero. Porque mais cedo ou mais tarde nós percebemos que tudo aquilo que nós projetamos e acreditamos que nos traria realização, sucesso e felicidade não nos traz. Então, enfim, todos parecem incentivar a gente a não tomar a sério a própria morte, como se não fosse algo sério. Esse afundamento no a gente morre ou não morre-se, onde o si permanece impreciso, a morte parece ser sempre algo que vem de fora para dentro, como se fosse uma coisa exterior do homem, mas na verdade a morte vem de dentro para fora, ela se manifesta de dentro para fora. Somos nós que morremos e, a partir da nossa morte, os outros experimentam a nossa morte. Então a banalidade e a persistência do modo impessoal de morrer são expostas de forma bem humorada no episódio Todo Mundo Morre um Dia, One Fish, Two Fish, Bullfish, Bluefish, da série televisiva de animação Os Simpsons. A história mostra o Homer comendo um baiacu, um fugu, em um restaurante japonês. Trata-se de um peixe delicioso, mas que contém uma toxina mortal, se for preparado. Advertido pelos médicos que tem apenas 24 horas de vida, ele faz uma lista das coisas que não pode deixar de fazer, tais como plantar uma árvore, fazer as pazes com o pai, ou ouvir sua filha tocar saxofone. O dia passa e ele redescobre o prazer das coisas simples, tais como pescar ou olhar o pôr do sol. O prazo se esgota, ele se despede da família, mas não morre. Feliz com a nova chance, Homer diz: estou vivo! E desse dia em diante eu vou aproveitar a vida o mais intensamente possível. Só que o episódio termina, entretanto, mostrando o anti-herói novamente diante da TV, comendo salgadinhos e assistindo a um monótono jogo de boliche, enfim, como se nada tivesse acontecido. E assim somos nós. Quando a gente está diante da morte, a gente passa a valorizar a vida. Mas quando já não a vemos tão próxima, a vida se torna mais uma vez banal. Então é isso aí. A gente morre, não temos como escapar da morte, e para boa parte dos filósofos existencialistas, em especial Heidegger, Sartre, Camus, não existe uma vida após a morte. Para Kierkegaard até existia, mas Kierkegaard não é propriamente um existencialista, é um pré-existencialista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscreva, ative o sininho e guarde os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários e sugestões para os próximos vídeos.
É isso, hasta la vista, babies, e até a próxima.